Cuando hablamos de desmanicomialización es pensar en un efecto subjetivo, en un efecto institucional y en un efecto social. Creemos que el arte, y lo hemos comprobado, podía producir esos efectos. Oi, eu sou Maru Caetano, eu sou atriz experimentadora responsável pelo projeto Teatro de Louco. Esse projeto teve por objetivo experimentar dentro do teatro, se inspirando especificamente no teatro participativo, no teatro do oprimido, a fim de buscar formas onde o teatro possa auxiliar na luta antimanicomial. Antes de começar aqui esse relato sobre como foi o projeto de experimentação, eu quero explicar um pouco sobre o que é a luta antimanicomial, porque eu acho que para quem está fora do meio, possa parecer algo muito estranho, né? Quando a gente fala em nenhum passo atrás, manicômio nunca mais, né? Eu coloquei no início do vídeo uma fala, né, do Alberto Sava sobre a desmanicomialização, né, que é a luta antimanicomial. Realmente na Argentina eles usam mais o termo desmanicomialização, mas estamos falando da mesma coisa. Onde ele fala, né, que a luta ela não é, a luta antimanicomial ela não é só institucional, né? E por que eu coloquei essa fala? Justamente para explicar, pra gente tentar entender aqui junto como que o teatro pode auxiliar na luta antimanicomial. Porque quando a gente fala de luta antimanicomial, nós não estamos batalhando contra o hospital psiquiátrico em si, né? O manicômio, o hospício, o prédio, para acabar com ele do dia pra noite, né? Que eu acho que é muitas vezes o que as pessoas pensam, né? Quem tá de fora, o que as pessoas pensam quando ouvem nenhum passo atrás, o manicômio nunca mais. Não é sobre fechar os hospitais psiquiátricos do dia pra noite, todas as pessoas que estão internadas ali, que realmente são pessoas que precisam daquele tratamento naquele momento, vai fazer sabe-se lá o que com essas pessoas ali. Não, a luta antimanicomial, ela é progressiva, ela é sobre mudar toda forma de tratamento em saúde mental, para que as coisas vão caminhando até o ponto onde essa segregação, porque é isso que é a internação psiquiátrica, né? Essa segregação social, ela não seja mais necessária. Não da forma como é feita, né? Onde tem pessoas que ficam anos, que perdem a vida toda presas em hospitais psiquiátricos. Não existe nenhum outro tipo de tratamento em saúde que faça isso com as pessoas, né? Então, por que fazer isso em saúde mental? Por que não buscar formas de integrar essas pessoas na sociedade? A questão é que quanto mais a gente segrega essas pessoas, é mais difícil reinseri-las novamente na sociedade e vira um ciclo vicioso, onde as pessoas já não conseguem mais voltar, entre aspas, porque elas já não sabem mais conviver em sociedade, mas elas não sabem justamente porque elas não foram inseridas desde o começo. Então a luta antimanicomial, ela tem todo um trajeto até que o tratamento dessa forma segregada, dessa forma da internada, segregada socialmente, não seja mais necessário. Hoje em dia, sim, tem pessoas que a única forma de tratamento que encontraram foi essa, né, por causa de como funciona o sistema de tratamento em saúde mental. Mas a luta antimanicomial, ela tem todo um trajeto a ser feito até que o tratamento possa ser descentralizado, possa ser feito, né, sem a internação. Bom, e para esse processo de mudança do tratamento, né, em saúde mental, para que as internações não sejam mais o centro, né, não sejam mais o foco, digamos assim, são necessárias muitas mudanças sociais, né? Não só mudanças institucionais, mas a mudança em cada um de nós, por assim dizer, porque é necessário mudar o imaginário social acerca da loucura. A loucura, né, os transtornos mentais, as pessoas com transtornos mentais carregam muitos estigmas sociais, as pessoas têm medo das pessoas loucas, e por isso que se mantém tanto, né, a lógica manicomial. Porque quem não convive com um transtorno mental, seja, né, na família ou até não convive em primeira pessoa com um transtorno mental, tem uma ideia de que o transtorno mental é algo que está muito longe de si, é algo muito distante, e que a pessoa com transtorno mental ela é muito desequilibrada, é uma pessoa muito instável e que realmente ela representa um perigo para ela mesma e para a sociedade. Por isso que a gente precisa manter essas pessoas internadas. Então, quando a gente fala de luta antimanicomial, é necessário haver uma mudança no imaginário social a respeito da loucura e das pessoas loucas. E é principalmente aqui que eu acredito que o teatro possa contribuir para a luta antimanicomial. E como eu cheguei a essa conclusão? Não foi do nada, obviamente, e a principal fonte de inspiração para mim foi a Frente de Artistas do Borda, que é um grupo de artistas e profissionais da saúde mental que trabalham com internos e ex-internos do Hospital Borda, né? Trabalham
dando oficinas de arte, né? Não são pessoas que estão lá para fazer um tratamento ou algo nesse sentido. Bom, a Frente de Artistas do Borda foi fundada há 40 anos, né? Completou 40 anos agora em 2024. Foi fundada pelo Alberto Sava, que é o diretor da FAB até o dia de hoje e é o diretor do meu projeto de experimentação. A FAB começou quando, após a ditadura militar na Argentina, né, dado o processo de redemocratização, o diretor do Hospital Psiquiátrico Borda, que é até hoje um dos principais da Argentina, se não o principal, ele quis dar uma tentativa de desmanicomialização daquele hospital. Foram outros 2 hospitais da Argentina ao mesmo tempo dentro desse processo. Um deles conseguiu, o Borda é um dos que não conseguiu. Mas a FAB continua lá até hoje. A ideia, né, do diretor do hospital, quando ele chamou o Roberto Sava para vir, era realmente levar os loucos para a rua. Então ele chama o Roberto Sava justamente porque ele trabalha com teatro participativo, que tem esse caráter muito mais intervencionista, né? Porque não é o público que vai até o teatro, é o teatro que vai até o público, né? Então a ideia ali é oferecer oficinas de arte para, naquele momento, né, quando surge, era somente para os internos, né? Hoje em dia também se dá aos ex-internos, né, pessoas que não estão mais internadas lá, e também para quem quiser. Algumas pessoas até nunca nem estiveram internadas ali, enfim. Mas quando começa, a ideia era dar essas oficinas de arte para os internos, para que eles pudessem ter uma voz, que a voz deles ultrapassasse os muros do hospital de alguma forma. E essa voz era uma forma de denúncia, né, de denúncia dos maus tratos e dos abusos praticados e sofridos dentro dos muros do hospital. Era também uma forma de mostrar às pessoas que loucos podem fazer aquilo, né, de realmente contribuir à desestigmatização da loucura das pessoas loucas. Até no livro da FAB, que conta a história deles, né, tem alguns relatos de pessoas que participaram, de internos que participaram da FAB por alguns anos, né, que contam que quando eles chegavam para apresentar, as pessoas pensavam, lá vem os loucos do Borda, né, já tinham medo, já tinham preconceito, achavam que ia ser uma peça nada com nada. E quando eles começavam a apresentar, as pessoas ficavam incrédulas, não entendiam, tipo, tá, não são esses os loucos do Borda, mas parece uma peça normal, parecem atores normais. E eu acredito que é justamente aqui que o teatro entra, né? Não só o teatro, né? Formas de arte no geral, até porque na FAB eles não dão oficina só de teatro, eles dão oficinas de jornalismo também, onde eles escrevem, onde eles fazem vídeos informativos, também tem oficinas de palhaçaria, de muralismo, enfim. Mas aqui, obviamente, falamos mais do teatro porque onde a gente está experimentando nesse projeto. Enfim, aqui que o teatro entra como uma forma de ajudar na luta antimanicomial, né? Realmente essa quebra de estigma. Bom, agora vamos falar mais especificamente sobre o processo de experimentação, como ele foi. Eu fui, né, participar ali de algumas oficinas da FAB, né? Eles têm oficina de teatro participativo, jornalismo, essas foram as principais que eu fui, né? Também fui ali assistir algumas apresentações deles, né? Eu participei um pouco das oficinas também, né? Ensaiei com eles e tudo mais, pra ver ali na prática como que isso funcionava. E aí eu fui assistir, né, a principal peça que eles têm, né, no momento, né, pronta, que eles estão apresentando, de teatro participativo, que é a No te vuelvas loco, que significa não fique louco. Então, quando você entra, né, você é espectador, pra assistir a peça, tem várias mesinhas e em cada mesinha, né, tem os atores que são profissionais da saúde nessa peça, e você vai passar ali por uma avaliação por vários profissionais, cada um focado em algo específico. Um vai avaliar mais a sua memória, outro vai avaliar, não sei, a sua visão, coisas assim. E você vai levando papelzinho de mesa em mesa até que você chega, né, na avaliação final, onde tem um psicólogo e um psiquiatra. E dependendo, né, do seu desempenho naquele teste, você vai levar o carimbo de louco ou não. Se você leva o carimbo de louco, você é automaticamente internado. E o que eu acho bem interessante dessa experiência é que quem não leva esse carimbo acaba se tornando guarda do hospital psiquiátrico ali da história. E bom, basicamente é isso a ideia da obra ali, né? Tem ali a sua inspiração também no teatro participativo, né? Não é um teatro participativo propriamente, né? Porque o teatro participativo ele vai até a rua, até, enfim, onde quer que seja, né? Não é como ali que o público vem até as pessoas, mas tem o caráter ali da participação do público, não é um público tão passivo e tudo mais. E bom,
essa obra foi uma grande inspiração pro meu projeto de experimentação artística. Eu confesso que assim, o que eu queria fazer mudou muito de ideia durante o processo de experimentação. E eu acho que é justamente para isso que funciona, né? Que serve, é justamente para isso que serve um projeto de experimentação, né? No começo eu queria fazer algo muito mais dramático e até muito mais pessoal, né? Levar muito mais a minha experiência pessoal pra cena. Mas acabou que dentro do que eu queria e dentro do que eu achava que funcionava, do que eu achava que fazia sentido, aquilo não tava mais combinando, não era mais o que eu queria levar, o que eu queria trazer. Então a gente foi caminhando pra um lugar muito diferente. E bom, a gente construiu, né, uma pequena peça ali de cerca de 10 minutos, um pouquinho mais, eu acredito. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, vou deixar aqui e depois eu venho pra falar um pouco mais aí como que foi construído isso. Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui hoje, né? Você veio presenciar a história sendo feita. Estamos aqui com o mais novo teste para diagnóstico de pacientes em saúde mental, que irá resolver todas as pontas soltas da intervenção psiquiátrica, né? Vamos pôr os pingos nos is, erradicar todos os problemas da medicalização e processo diagnóstico sem critérios. Estamos aqui gravando, né, este momento para registrar este momento revolucionário na história da psiquiatria. Então você pode olhar para a câmera, dizer o seu nome, sua idade, né, para que nós possamos registrar os grandes pioneiros que estão participando, por favor. Felipe Alexandre, 22 anos. Perfeito. Então agora eu vou explicar como é que funciona a dinâmica. Nós temos aqui um formulário, né? Então você vai ler as perguntas em voz alta e as opções, inclusive os exemplos, para paciente que eu vou buscar daqui a pouco, né? E aí ao final, conforme a gente for marcando, né, as perguntas ali, as respostas, a gente vai preencher uma tabelinha e fechar o diagnóstico, tá bom? Então eu vou lá buscar a paciente, pode aguardar aqui. Pode se sentar, por favor. Então, você pode começar com o formulário. O seu nome completo? Isso não... Desculpa, isso não precisa, não. Pode pular direto pra cá. Aqui. Qual o seu estado civil? Solteira. A sua profissão? Desempregada. A sua escolaridade? Ensino médio incompleto que fala, né? Em que estrutura familiar você foi majoritariamente criada? Tradicional, como pai, mãe e irmão? Ou desestruturada, como mãe solo ou criada pelos avós? Eu tinha, né, pai, mãe e minha irmã, só que acho que quando eu tinha 4 anos meu pai faleceu e ficamos só eu e a mãe, né? Então é desestruturada. Você já apresentou comportamentos agressivos no ambiente intrafamiliar? Sim ou não? Depois que o pai faleceu, eu fiquei muito mal da cabeça, sei lá, não sabia lidar, era muito nova também. Sim ou não? Sim. E você deseja ter filhos? Não. Já apresentou comportamentos agressivos no ambiente escolar? Sim ou não? Olha, eu sofria muito bullying no ensino médio, né? Até por isso que eu larguei, daí eu comecei a revidar uma hora e então... Então é um sim, não é? É. E você já reprovou em algum ano escolar? Por causa do bullying, mexia muito com a minha cabeça, eu acabei ficando desleixada. Querida, não precisa falar tanto, nem justificar, tá? É simples, é sim ou não. Sim.
E se você tivesse que escolher entre uma dessas áreas para fazer uma graduação, qual você escolheria? Sociais, como ciências sociais, assistência social ou história? Exatas, como matemática, física, engenharias? Ou biológicas, como medicina, biologia, nutrição? Eu acho que sociais. Bom, agora ele vai te dar 3 folhinhas, né? Aqui está. E você vai fazer um desenho em cada uma das folhas, conforme ele te pedir, tá bom? Pode começar. Você pode desenhar uma árvore? Não tá funcionando a canção. Uma pessoa. E por último, uma casa. Perfeito, bom, então terminamos o teste. Agora eu vou te levar ali na salinha para você aguardar enquanto nós fechamos o seu diagnóstico, tá bom? Pode seguir. Bom, perfeito. Agora este aqui fica comigo e você vai preencher aqui. Vamos lá ver os pontos. Começando aqui, né, sobre a estrutura familiar. Bom, neste caso, né, a gente tem uma família desestruturada e isso significa que o paciente foi criado em um ambiente de risco. Então, nós precisamos marcar mais um ponto de agressividade, mais um ponto de tendências antissociais e mais um ponto de tendências delinquentes. Próxima. Comportamentos agressivos no ambiente intrafamiliar. Sim, então é mais um ponto de agressividade, mais um de tendências antissociais e mais um de tendências delinquentes. Sobre ter filhos ou não. Então, se for mulher e a resposta for não, que é o nosso caso, isso indica uma falta de comprometimento com os valores e papéis sociais. Então, é mais um ponto de tendências antissociais. Bom, contexto escolar e acadêmico, comportamentos agressivos no ambiente escolar, sim. Então, é mais um ponto em todos os itens. Reprovou em algum ano escolar? Bom, sim. A resposta foi sim, então é mais um ponto de tendências antissociais e mais um de tendências delinquentes. Próxima, sobre a graduação. Se o paciente escolher sociais, que foi o caso, representa tendências a ideias utópicas, disruptivas, rebeldia e abuso de substâncias. Então, é mais um ponto de agressividade, mais um de tendências delinquentes e mais um de tendências psicóticas. Ah, sim, performance social. O paciente passou a maior parte da sessão fugindo do olhar dos especialistas? O que você acha? Acho que sim, né? É, eu também acho que sim. Então, é mais um ponto de tendências antissociais e mais um de tendências psicóticas. Isso representa a falta de empatia e deslocamento da realidade. Bom, próximo. O paciente apresenta piercings e ou tatuagens? Sim, tinha. Sim, então é mais um ponto de tendências delinquentes. O paciente está usando roupas coloridas e ou estampadas? Tá. Até o cabelo era colorido, né? Sim. Então é mais um ponto de tendências psicóticas. Representa um excesso de imaginação e descolamento da realidade.
Bom, agora no teste dos desenhos. Começando pela árvore. Então, nós vemos aqui que a paciente desenhou uma árvore sem chão. E isso significa descolamento da realidade. Então, pode acrescentar um ponto de tendências psicóticas. Pessoa, vamos lá. Nós vemos aqui que a paciente desenhou uma pessoa sem rosto e sem roupas. Então, é falta de empatia e falta de pudor. Mais um ponto de tendências antissociais e mais um ponto de tendências delinquentes. E agora, por fim, a casa. Nós vemos que a paciente desenhou uma casa sem chão e com o telhado pontiagudo. Então, isso significa um descolamento da realidade e tendências agressivas. Mais um ponto de tendências psicóticas, mais um ponto de agressividade e mais um de tendências delinquentes. Bom, agora nós vamos somar perfeito. Aqui nós temos a informação, então, de que se o paciente apresenta valores maiores do que os normais em todos os aspectos, que é o caso, né, configura como transtorno de disfuncionalidade social psicótica agressiva, que pode ser leve, moderado ou grave, mas nesse caso, como é igual ou superior a 5 pontos em todos os aspectos, é grave. E aí eu vejo aqui a minha tabelinha, que assim, o remédio é a dose mais alta. Perfeito. Eu vou lá buscar a paciente para que nós possamos dar o remédio dela, tá? Aguarde aqui, por favor. Isso, querida, nós já temos o seu diagnóstico. O seu caso é grave, né? Eu vou lá buscar um remedinho, eu já volto. Como eu dizia, o seu caso é grave, né? Infelizmente, você tem transtorno de disfuncionalidade social, psicótica agressiva grave. Então, por isso, você vai precisar ficar um tempo internada aqui com a gente, né? Pra gente te cuidar. Mas quanto tempo que eu vou ficar aqui? Isso a gente não consegue dizer ainda. Depende muito da resposta, né? Do seu tratamento. Mas pode tomar o seu remédio aqui. O que é esse remédio que ele faz? Tão cheio de perguntas. Olha, o seu caso é grave, como eu dizia, então você precisa tomar o remédio, né? Como eu disse, vai ficar tudo certo. Não, mas é que eu só queria realmente saber o que o remédio faz. É normal da sua doença ter essa paranoia, né? Essa desconfiança, mas pode confiar em mim que o seu remédio vai fazer você se sentir muito melhor, tá? Tá. Nossa, bateu um sono do nada. Caramba. É normal? É normal ter tanto sono assim, porque nem tava. Vai ser feito tão rápido assim. Sim. Viu? Olha só que beleza. Conseguimos ajudar mais uma paciente, né? Que coisa boa. Não se preocupe, tá? Porque isso é normal, é completamente dentro do esperado. Então agora eu vou te acompanhar ali na saída, por favor. Muito obrigada pelo seu tempo. Até mais. Bom, isso eu trouxe pra vocês foi um ensaio aberto, né, pra mostrar o resultado desse processo de experimentação artística, né? Esse ensaio aberto foi feito aqui no Brasil.
todo o processo como diretor, de ensaio, de concepção dessa ideia que vocês viram aqui gravado nesse ensaio aberto, foi feito em Buenos Aires enquanto eu estava lá no intercâmbio estudando, enfim. Bom, como eu disse, mudou muito a ideia inicial que eu tinha para esse processo de experimentação, e eu acho que é isso que é tão legal de trabalhar, de certa forma, como um intercâmbio de ideias, né? Trabalhar ali conhecendo um fazer artístico muito diferente, né? Em outro país, uma proposta muito específica, trabalhar com um diretor ali, né? Porque você vai mudando muito a sua ideia, porque você vai mudando a sua visão, né? A sua perspectiva daquele tema que você quer trabalhar. Então, por exemplo, era para ser um monólogo, muito mais dramático, muito mais pessoal mesmo, contando da minha experiência enquanto, né, uma pessoa com transtornos mentais e tudo mais. E ele acabou tomando outro rumo, como vocês puderam ver. Acabei chamando uma colega de teatro com quem já trabalhei muitas vezes para trabalhar comigo e ser essa médica. E foi muito interessante, foi muito legal todo esse processo. A gente começou ali, né, eu e o Alberto, o diretor, né, a gente começou ali com a concepção desse teste. A gente foi indo para muitos lugares, assim, né? Até que a gente chegou a essa ideia de e se a gente fizesse um teste? E a ideia é que o público seria cúmplice daquilo ali, né? Então, todo o contexto ali, né, dessa médica, e o público vem com a ideia de, né, estamos entrando no hospital e vocês, né, a gente trata o público, a gente não, né, a médica, ele trata o público no começo como sendo, né, um estagiário, um estudante de medicina, não sei, alguma coisa assim, a gente não especifica tanto, né, mas um estudante, alguma coisa assim que tá ali para participar desse processo dentro do hospital, entender como funciona, enfim. A nossa ideia é a longo prazo, né, poder apresentar para mais pessoas e aí ter, por exemplo, jalecos para entregar para as pessoas. A própria médica está usando um jaleco, né, e tudo mais, e ter esses jalecos para entregar para as pessoas. A gente pensa em ampliar também, né, esse teste, fazer um teste maior, né, fazer um teste mais complexo, digamos assim, fazer mais dinâmicas dentro da apresentação. Pensamos em ter mais loucos, né, ter mais pessoas ali para serem diagnosticadas e aí formar pequenos grupos com o público para cada pequeno grupo para cada pequeno grupo entrevistar, né, uma pessoa ou até trocar, né, colocar o público para ser entrevistado e ser diagnosticado, enfim, todas as coisas que, né, no futuro espero poder estar desenvolvendo, né, mas para esse processo de experimentação artística foi isso que a gente teve. Então a gente começa ali pelo teste, né, eu vou botar aqui a foto do teste para vocês poderem ler, né, entender o que está escrito ali para a pessoa, né. O teste ele já é bem explicativo ali para depois poder fazer o diagnóstico, ele já diz a pontuação e tudo mais. Bom, a ideia foi trazer justamente perguntas, né, que as pessoas que estão ali, né, sendo o público, sendo o médico, né, o estagiário, enfim, naquele momento, são perguntas que elas mesmas podem se identificar com elas, né, elas mesmas podem estar ali dentro, justamente para trazer essa ideia de o quanto aquilo que é tido como loucura, aquilo que é tido como uma pessoa perigosa, não tá tão distante da gente, né. É claro que tem toda uma questão esdrúxula, é um teste esdrúxulo, não existe atualmente nenhum teste psicológico que seja exatamente como esse, né? Mas até muito pouco tempo atrás, os critérios para diagnosticar e internar uma pessoa eram muito similares a esses, né? Muitas pessoas no século passado, não estamos falando de 300 anos atrás, estamos falando de, sei lá, 40 anos atrás, muitas pessoas eram internadas, por exemplo, mulheres porque elas não queriam ter filhos ou porque elas queriam usar calça, por exemplo. Mas até hoje existe, né, muito estigma dentro do processo diagnóstico, do processo de tratamento. Existe muito machismo, por exemplo, existe muita LGBTfobia. Então existe muito isso dentro do processo diagnóstico ainda, né? E não são só casos isolados, né? É algo que é muito... Você vai conversar com qualquer mulher, né? E fala para experiência, você vai conversar com qualquer mulher que já passou pelo processo ali de tratamento de diagnóstico. Existe muito machismo dentro do nosso tratamento, do nosso diagnóstico. E a gente quis trazer justamente isso, né? Mostrar quanto a loucura não tá tão distante e o quanto, sei lá, no fim do dia, todos nós poderíamos ser encaixados como louco, né?
Até tem uma frase muito popular que é de perto ninguém é normal, né? E o Paulo Amarante, que é um psiquiatra e escritor muito importante para a luta antimanicomial, né? Não só na parte teórica, né? Porque ele tem livros muito importantes, mas na parte prática também da luta antimanicomial, ele fala de perto todo mundo é normal também. Porque é isso, né? A loucura, o estigma da loucura, né? Colocado como se a pessoa que é louca é algo muito distante de qualquer outra pessoa, de qualquer pessoa normal. E a ideia aqui é justamente aproximar e mostrar que a linha entre o que é louco e o que é normal é muito tênue. Bom, é isso. Essa foi minha experimentação, esse foi o meu relato. Meu muito obrigada e até mais.